Quero falar agora sobre o Flamengo com duas atualizações importantes. A primeira delas negativa. Domingos Duarte está indo para o Besiktas, pelo menos é o que garantem alguns veículos de comunicação na Turquia. Na manhã dessa quarta-feira, lá na Turquia, surgiu a notícia de que o Besiktas fez a melhor proposta e encaminhou a contratação do zagueiro de 28 anos de idade, que pertence ao Getafe da Espanha. Só para lembrar, desde a semana passada, Marcos Braz e Bruno Spindel trabalham para que o Domingos Duarte seja o plano B ao Léo Ortiz. Não houve acordo entre Flamengo e Léo Ortiz, especialmente em relação ao Red Bull Bragantino. O Léo já havia topado e o Domingos Duarte surgiu como uma alternativa. Ainda não consegui a palavra de nenhum dirigente do Flamengo sobre a possibilidade de perda do Domingos Duarte para o clube turco. Só para arrematar sobre esse assunto, Domingos Duarte já havia aceitado a proposta do Flamengo, mas faltava um acordo entre os clubes. Segunda notícia sobre o Fla. A informação é de que o Al-Musrati é um volante da Líbia que pertence ao Braga. Esse é o plano A em relação ao volante, certo? Surgiu um plano B. Trata-se de Marco Antônio, brasileiro, que pertence a Lazio, mas está emprestado ao PAOK. Lazio já concordou em fazer negócio, até porque venderia o atleta que hoje está só emprestado. O problema é que o custo da operação para a contratação do Marco Antônio, muito bom jogador, tá? Operação de 7 milhões de euros, valor considerado alto pelos dirigentes do Flamengo, até por isso o Al-Musrati segue sendo a prioridade caso não exista acordo com o Braga e sim participar um plano B. Só chamar atenção para um fato, o Flamengo está buscando vários atletas estrangeiros, De La Cruz primeiro uruguaio, Matiazinho o segundo também uruguaio. O Al-Musrati, como eu contei, é da Líbia. Se o Domingos Duarte for contratado, é um português. Seriam 4 estrangeiros novos ao limite de 7 estrangeiros por partida. Embora façamos a ressalva, o Flamengo hoje é um dos clubes brasileiros com menos estrangeiros no seu elenco, bem ao contrário, por exemplo, do São Paulo, do Corinthians e de outros times. Bora mudar de assunto e falar sobre Gabigol, que virou alvo de especulações no Bahia e no Grêmio. Depois daquela novela envolvendo Gabigol e Corinthians, Corinthians sai de cena e entram 2 novos candidatos. Informação sobre o interesse do Grêmio no Gabigol surgiu na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e dá conta de que o Renato Gaúcho foi o grande responsável por intermediar essa conversa. O Renato conhece o Gabigol, eles trabalharam juntos no Fla e o Renato é um grande entusiasta da ideia, tem tentado fazer com que o Grêmio vá atrás da negociação. Houve um primeiro contato e o negócio praticamente foi descartado. O Grêmio percebeu que a dificuldade financeira é muito grande em relação ao salário, em relação à aquisição dos direitos econômicos. O Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro desse ano. Depois surgiu a notícia de que o Bahia também estava interessado. Esse papo em relação ao Bahia e Gabigol ele é antigo e foi reforçado nos últimos dias quando o Alex, comentarista do Sport TV, afirmou que tinha a notícia de que o Bahia está tentando a contratação do Gabigol. Uma das possibilidades, uma das ajudas poderia vir do Everton Ribeiro, antigo parceiro do Gabigol nos tempos de Flamengo. Também há quem garanta que o Gabigol pode ir para o Bahia pensando a médio e longo prazo em jogar no Manchester City, afinal de contas o Bahia faz parte do grupo City. Chequei com o Júnior Pedroso, o empresário responsável pela carreira do Gabigol, e ele assegurou: Nicola, por mais que possam ter existido conversas entre os clubes, o Gabigol não sai no Flamengo. Ele fica até 31 de dezembro e aí no fim da temporada ele vai escolher seu destino, se continua no Flamengo, se vai aceitar a proposta do exterior. Por trás dessa estratégia do Júnior Pedroso e do Gabigol, existe o interesse em ser dono dos próprios direitos econômicos. A partir de julho, o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. E a partir daí muda radicalmente a história. Em vez de pagar 15 milhões de euros ao Flamengo para contratar o Gabigol, quem vai receber esses 15 milhões de euros, um pouco menos, um pouco mais, é justamente o atacante e seu empresário Gabigol, que tem 27 anos de idade. E outro dia combinou, fez uma aposta com o Zico, dizendo que se ele marcar menos de 35 gols na temporada, paga um almoço para o Zico. Do Flamengo. E aí eu vou passar para vocês, porque durante aí os treinamentos dessa semana, esse período que o Flamengo está aqui nos Estados Unidos, o Tite tem utilizado um meio-campo composto por Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Nicolas de la Cruz. O Nico tem alternado aí de posição com o Gerson, tem atuado aí como ponta direita, segundo homem do meio-campo, algumas situações de treino para a gente mostrar aqui para o torcedor rubro-negro. Já já a gente vai trazer as imagens, mas antes a gente chega aqui com as informações. Tem também um novo manto do Mengão que vazou, rapaz. O Pedro teve ontem no jogo do Cleveland Cavaliers contra o Orlando Magic. E aí ele tirou uma foto aí com o craque do Cavaliers, com a foto que a Adidas vazou. A própria Adidas
vazou o novo manto do Mengão. Vocês vão acompanhar agora na tela. Aí, vocês estão acompanhando a imagem do Pedro com o astro do Cleveland Cavaliers, o Donovan Mitchell. E aí, o que você achou do novo manto do Mengão, hein? Deixa aí nos comentários, sua opinião é muito importante. A camisa já com os patrocinadores. Essa camisa número 1 da temporada 2024 do... Mas e o Flamengo? De onde vem o dinheiro do Flamengo? De onde vem o dinheiro do Flamengo? De onde o Flamengo está tirando todo esse dinheiro? Segundo o Mauro César Pereira, né, completando aqui, a dívida do Flamengo diminuiu em 27%. 27%. Enquanto todo mundo subiu horrores, o Flamengo diminuiu a dívida em 27% e agora não tem quase nada a pagar. Tá zerando tudo. Ah, e da onde vem o dinheiro do Flamengo? Vem do fato dele ser bom pagador. Simples assim. De ter um planejamento top, uma administração top. Por isso que eu falo. Quando alguém perguntar de onde vem o dinheiro do Flamengo, você responde. Vem de administração, tá? A gente teve aí o Agostinho Rossi falando com a Flá TV, né, sobre a importância do Flamengo conseguir bons resultados nesses jogos de pré-temporada. Ele falou o seguinte: temos sempre que procurar fazer o melhor, procurar não sofrer gols nas partidas. Acho que é importante para a defesa, para o goleiro, para todos, né? Acho que se o time sabe que o goleiro e os defensores estão bem, se fizer um gol, vai ganhar por 1-0. Então, temos que seguir trabalhando para sempre dar o nosso melhor na linha defensiva. Acho que quanto mais jogos formos jogando juntos, mais importante é para nos conhecermos, para saber que movimentação, que bola vai para mim, qual o goleiro, quais os zagueiros tem que fechar, os meias também, claro. O time está fazendo um ótimo trabalho defensivo e isso está fazendo com que a equipe fique mais sólida. Aí o Agostinho Rossi, né, falando sobre o entrosamento do Flamengo, né, a importância aí do entrosamento do Flamengo. Uma informação aqui que é importante a gente trazer é que a nota do Corinthians fala que o Sport Clube Corinthians informa que encerrou as negociações com o Clube de Regatas do Flamengo pelo empréstimo do lateral direito Matheus França, que ele quer ser chamado assim. O Corinthians não aceitou 3 exigências do Flamengo pelo acordo. Nenhuma taxa de vitrine. O Corinthians propôs 20%. Ah, tá bom. Quer pagar dívida em cima do Flamengo, né? Vocês são uma brincadeira. Vocês são ridículos. Valor de compra pré-fixado de 11 milhões de euros. Cláusula de retorno imediato. Então, eles queriam essas cláusulas e o Flamengo não aceitou, né? Quer alguma coisa a mais? O que vocês querem mais, queridinhos? Hein? E passar para vocês que, segundo o jornal Extra, tá? Do Grupo Globo, jornal Extra do Grupo Globo, eles publicaram que o Flamengo, trouxeram essa informação, só ajeitar aqui, trouxeram a informação que o Flamengo deve acertar mais 250 milhões com patrocinadores, né? O acordo por venda dos direitos de exploração das placas está previsto para ser fechado nesta semana. Olha só, olha que loucura, né? O Flamengo, então, podendo fechar mais muitos milhões e ainda ter menos, resolver mais ainda a questão das dívidas, né? Zerar de vez, né? E ter dinheiro para contratar e construir estádio e tudo mais. Olha, a empresa que não foi revelada ainda assinará um vínculo válido entre 2025 e 2029 e pagará ao todo 250 milhões ao Flamengo. Deste valor, 45 milhões serão pagos anualmente durante o contrato vigente, totalizando 225 milhões, mais um adiantamento de 25 milhões que será pago em 2024, tá? Então, são 250 milhões entre 2025 e 2029. É um acordo para a venda dos direitos de exploração das placas de publicidade dos jogos em que o Flamengo for mandante, tá? Então, a gente está falando da venda das placas dos jogos que o Flamengo
for mandante. Por falar em compra, por falar em valores, falar sobre o Matias Vinha aqui, porque está muito próximo de ser anunciado. O Flamengo acertou os últimos detalhes com a Roma da Itália e o valor ficou fechado em 8 milhões e 100 mil reais, mais 1 milhão de bônus. Caso o Flamengo seja campeão da Libertadores da América, o Flamengo paga 500 mil. Caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil, o Flamengo paga mais 500 mil euros, tá beleza? Então, ó, 8 milhões e 100 mil euros, 44 milhões de reais, mais uma possibilidade aí de 11 milhões, né? Devido a esses bônus aí, caso o Flamengo seja campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Falar agora de Chola, nigeriano que está no Flamengo, teve o seu contrato de empréstimo prorrogado até julho de 2024. O jogador estava em final de contrato, porém prorrogou até a metade desse ano. Falar agora de Luiz Henrique, isso porque a informação é que o Red Bull Leipzig, sei lá, o Red Bull, outro Red Bull lá da Alemanha, fez uma proposta para poder comprar o jogador do Betis. O Flamengo segue monitorando essa situação. O Tite ele foi muito específico na pedida da contratação do Luiz Henrique. O Flamengo está tentando lá com o Betis, os valores são altos demais, 20 milhões, 18 milhões de euros que os espanhóis estão pedindo no jogador. E a cada partida que o Luiz Henrique ele entra, que ele joga bem e tal, esse valor ele só tende a aumentar, só tende a ficar mais caro, mais valorizado. Então, a gente parar aí para ver como é que vai ficar essa situação do Luiz Henrique, se o Flamengo vai querer continuar insistindo ou se vai partir para outra.